A mensagem de reflexão desta sexta-feira, hoje é dia 10 de janeiro de 2025. O nosso objetivo é evoluir a cada dia, focando sempre em sermos melhores do que já fomos, sem nos compararmos com ninguém. Eu acho que é muito comum hoje as pessoas, principalmente no mundo moderno, onde nós temos acesso, entre aspas, à vida das outras pessoas através das redes sociais, a gente acaba se comparando com os outros. E a gente gasta energia nos comparando com outras pessoas, olhando para o que elas têm, o que elas fazem, o que essas pessoas já alcançaram. Mas no fundo essa comparação, e essa comparação feita de forma constante, acaba gerando ansiedade e desânimo. O que a gente se esquece muitas vezes é que cada pessoa, cada ser humano que habita essa terra tem uma trajetória única. Essas pessoas têm desafios e conquistas que não se repetem com mais ninguém. É como uma impressão digital. Cada um tem a sua impressão digital. E não dá para mudar isso. O único parâmetro que realmente importa é o nosso próprio crescimento. Afinal, a verdadeira competição deve ser com a pessoa que nós fomos ontem. Eu costumo dizer que o meu maior inimigo mora dentro de mim. Ele não está do meu lado. Não é o meu colega, não é a pessoa que mora comigo, não é um grupo de amigos, não é ninguém. O meu maior inimigo sou eu mesmo, através das minhas ideias, aquilo que eu coloco na minha ideia, e acho que muitas vezes, a gente equivocadamente acha que está coberto de razão. E isso é muito latente nos mais jovens. Os jovens acham que sabem tudo, mas porém não sabem nada, porque a maturidade vai ensiná-los a respeitar todos os momentos e ouvir principalmente os mais experientes. E às vezes a gente se equivoca comparando-se aos outros. E o jovem tem a mania de fazer isso. Não só jovens, claro, né? Tem uns adultos também que fazem isso. Se compara aos outros, entra no modismo de fazer tudo que os outros estão fazendo porque tá na moda, porque gerou engajamento, ou porque deu like. Bobagem, tudo isso é uma grande bobagem. Isso acaba frustrando. Até porque cada um, como eu disse, é um ser único. Temos nossas culturas diferentes. Às vezes moramos no mesmo país, no mesmo estado, no mesmo município, na mesma casa, mas pensamos de formas diferentes. E não há nada de errado nisso. O errado é se comparar ao teu irmão, se comparar ao teu primo, se comparar aos seus amigos, se comparar a um colega de trabalho, se comparar a uma pessoa que você segue na rede social. Quando a gente se compromete a melhorar um pouquinho a cada dia, a gente muda esse foco. Sai do foco externo e olha para dentro de nós, olhar para o interno, porque as mudanças acontecem a partir de dentro. É de dentro para fora que a gente promove uma mudança. A gente deixa de lado essa busca por validação alheia e começa a ouvir a nossa própria voz. Quantas pessoas não ouvem a sua própria voz? Eu sei, é difícil, eu trabalho com áudio há muitos anos. Então eu acostumei a ouvir minha voz. Eu sei que a minha voz, a que eu ouço, não é a mesma que as pessoas ouvem. Mas a gente acostuma-se a ouvir a própria voz. Mas não é dessa voz que eu tô falando. É a voz interior. Sabe aquela mensagem que você tem na sua cabeça que fala, olha, isso vai dar errado. Ou vai lá, faz, você pode. Essa voz que a gente tem que ouvir. Deixa de lado a validação dos outros. Você tem que ouvir você próprio. A sua maior batalha é interna, não é externa. Ninguém é teu inimigo, a não ser que você considere essa pessoa seu inimigo. E o maior inimigo, eu insisto mais uma vez, somos nós mesmos. Esse processo de entender como funcionam as coisas, de você se aceitar como é, melhorar por você, não pelos outros, nos ensina que o progresso não precisa ser aquele progresso gigantesco, né? Você construir uma obra faraônica, você fazer algo inimaginável, nada disso. Nada imediato também, porque as coisas têm um tempo de maturação. Mas esse crescimento, esse progresso é constante, tem que ser feito dia após dia. Sabe aquele trabalho de formiguinha? É assim. Pequenas atitudes vão gerar algo novo na sua vida. Corrigir erros do passado. Muitas pessoas ficam remoendo os erros que cometeram no passado. E eu aqui desafio qualquer um a tirar a primeira pedra quem nunca errou na vida. Todos nós erramos e vamos errar. Ainda bem que existe o erro para que você possa corrigir. Nós estamos evoluindo, estamos aprendendo. Então os erros do passado não vão fazer você melhorar sua condição, a não ser que você tenha aprendido uma lição.
Senão esses erros vão se repetir de outra maneira, de outra forma, em outras circunstâncias, mas vão continuar sendo repetidos. E quando você entende o erro como uma lição, você vai ter toda a diferença na sua vida. Também é importante lembrar, nessa questão de olhar para si próprio, de se autopromover, de não se comparar, é que a evolução de cada um de nós é pessoal e intransferível. Eu vou dar um exemplo didático aqui. Numa família, pai, mãe, 2 filhos, ok? O pai e a mãe educam esses filhos da mesma maneira. Colocam na mesma escola, oferecem as mesmas ferramentas, presente de final de ano, enfim, tem uma vida tranquila. Cada indivíduo vai evoluir de acordo com a sua capacidade e percepção de entender o mundo. Talvez, um desses filhos vai para a área da música, o outro vai para a área de exatas. E não tem nada de errado nisso. E às vezes, mesmo que esses 2 filhos desse casal fictício que eu estou criando aqui, escolham a mesma profissão, um deles talvez vá mais rápido que o outro. Então a evolução é pessoal e intransferível. Você pode nascer na mesma família, melhor família do mundo, com todas as regalias que um pai e uma mãe deseja para os filhos, com todo o conforto, com toda a segurança, com a educação de primeiro mundo. Não adianta, cada um tem um passo, dá um passo maior às vezes e se destaca, e não há nada de errado nisso. É a evolução de cada um, é pessoal e intransferível. O que funciona para alguém pode não funcionar para outra pessoa. Isso entre irmãos. Imagine nesse mundo povoado por bilhões de pessoas. Quando você aceita isso, que cada um está num estágio, a gente consegue respeitar o nosso próprio ritmo. Não adianta você querer correr uma maratona se você nasceu para correr uma corrida de 100 metros. Você não vai acompanhar um maratonista. Respeitar o nosso ritmo, não ceder às pressões, à pressão da sociedade, à pressão do trabalho, da família. Eu sei, é difícil, claro que é. Tem que manobrar, mas respeite-se a si próprio. Isso nos liberta da tal da comparação. E muitas vezes as comparações são injustas. Essas comparações injustas nos permitem caminhar sem a leveza, como se estivéssemos carregando fardos de pedras nas costas. Ao mesmo passo que, se você se livra desse fardo, você caminha lentamente no seu ritmo. Não precisa correr, você pode andar e vai chegar lá. O importante é não parar, não desistir. Comparar-se aos outros, eu diria que é como correr numa pista onde os competidores têm assim a largada em condições e metas diferentes. Não faz sentido nenhum, né? Se a corrida é de 100 metros, é 100 metros para cada um e acabou. É assim que funciona. Mas quando você se compara aos outros, é aquilo que eu disse do maratonista e do corredor de 100 metros rasos. São coisas absolutamente diferentes. Apesar de ambos serem corredores, apesar de ambos serem atletas, eles vão ter tempos e comparações diferentes entre uma coisa e outra. O único adversário real, acredite, é aquele que vemos no espelho, é você mesmo. Quando você se olha no espelho, aquele cara ali é o seu adversário. Aquela pessoa que você está vendo ali é o seu principal adversário. É com essa pessoa que você precisa se preocupar, buscar fazer as pazes, reparar os erros do passado. Reparar não dá, mas aprender com os erros do passado. Você tem que se superar, você superar a você mesmo. Não é ninguém, você não tem inimigos. A partir do momento que você entende isso, nós não temos inimigos. Às vezes temos pessoas invejosas, que não gostam de você, é problema delas, não é seu, porque você gosta de você e tá tudo certo, não é? Não existem inimigos. Os inimigos moram dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente. Ninguém precisa ser perfeito. Absolutamente, não existe um ser perfeito. Você tem que ser perfeito para si próprio, aprimorar aquilo que você já tem dentro de si. Quando você entende isso, a gente encontra a verdadeira paz. O progresso, sabe aquela busca desenfreada por sucesso, deixa de ser um fardo e passa a ser uma celebração das pequenas vitórias. Tem gente que não comemora R$2 que encontrou na rua, sei lá, um desconto que obteve no supermercado, através do cashback, ou a compra que ganhou lá um prêmio, qualquer que seja uma caneta. Tem gente que não comemora, não é grato. Isso faz parte também desse processo de entender que as pequenas vitórias têm um valor inestimável.
É assim que a gente vai se tornar versões mais fortes, versões mais nobres de nós mesmos. Seremos pessoas sábias. As pessoas às vezes procuram olhar para os grandes pensadores, grandes gurus. O que fazem essas pessoas? Agem dessa forma. Eles não se comparam com os outros, até porque não existe comparação. Esse tipo de comparação que as pessoas fazem hoje em dia, principalmente, eu insisto aqui, através das redes sociais, gente, não existe. Ali é um mundo de fantasia, é um mundo fictício, é um mundo perfeito. Alice no País das Maravilhas, tá tudo perfeito. Ninguém posta foto com dor de cabeça, ninguém posta foto a hora que levantou de manhã da cama todo descabelado. Você só vê fotos perfeitas, lindas, viagens maravilhosas, pratos exuberantes, né, imagens fantásticas, o seu melhor ângulo. Ninguém publica algo que não seja do seu agrado. E aí, você acha que essa pessoa vive o tempo todo dessa forma, feliz, alegre, satisfeito? E aí muitas pessoas, não são todas, acabam se frustrando, porque não tem aquela vida perfeita que o outro demonstra. Porque no final, o que importa mesmo, no final das contas de tudo, o que importa mesmo é sermos melhores que nós fomos. Não melhores que os outros. Eu não estou buscando competição com ninguém. Aliás, eu não estou competindo com ninguém. Eu busco aprimorar aquilo que eu aprendi ontem, melhorar hoje. E amanhã um pouquinho mais no meu ritmo. Até porque eu tenho um joelho meio zoado aqui, não dá para correr tanto. Mas é dessa forma que eu estou tentando levar para você essa mensagem. Porque é muito comum hoje as pessoas se compararem. E vai fazer uma comparação, não dá certo, você se frustra. Nosso objetivo é evoluir a cada dia. Focar em sermos melhores do que já fomos, sem nos compararmos com o seu ninguém. Reflita. Bom dia.